estou aqui de volta para cumprir aquilo que eu havia determinado que eu iria fazer em 2022, né? E que eu acabei procrastinando nesses últimos dias, mas aqui estamos de volta. Desejo a vocês um 2023 pleno de muito amor, de muita felicidade, de muita abundância, de muito conhecimento, de utilização do conhecimento de vocês para expandir esse universo maravilhoso que está aqui para nos amar, para nos trazer coisas e experiências maravilhosas de vida, para nos fazer expandir como filhos de Deus, né? Como filhos do Criador, né? Quanta responsabilidade, né? Você foi escolhido, né? No meio desse tanto de espermatozoide que sai de uma relação sexual linda entre um homem ou uma mulher ou não, né? Você foi o escolhido para estar aqui, e como escolhido daquilo, de Deus, do Criador, para você estar aqui, dono da sua vida, você tem a obrigação de brilhar, de ser feliz, de aprender, de expandir e de ser a sua melhor versão, né? Então, esse vídeo foi muito pensado de refazer, porque eu também, como vocês, né, como filha de Deus, como ser humana, vivendo a experiência aqui nessa vida, eu também tenho os meus obstáculos, né, que eu tenho que lutar todos os dias. Não é lutar, aprender a utilizar aquilo que eu aprendi, né, o Ho'oponopono, para me tirar de situações de tristeza, de dor, de sentimentos de culpabilidade, de sentimentos de injustiça, de alguma coisa, né? E essas férias foi super legal, 3 semanas de férias com família, com filhos, né? 3 semanas onde eu me deixei de lado, não fiz o que eu tinha que fazer. A única coisa que eu fiz muito bem foi ter cuidado da minha alimentação, que já foi um bom passo, mas a gente não pode negligir os outros aspectos da nossa vida, né? Como que eu falo que é tudo um contexto, né? Para mim, ter perdido peso, ter encontrado o Ho'oponopono, para mim isso casou muito com a versão dessa mulher que eu quero ser hoje, com quem eu quero ser nessa vida, né? E para mim não tem dúvidas nenhuma, né? Então, 3 semanas de férias, a casa agitada, todo mundo aqui em casa. Então você se encontra, você se depara, né, com aquela realidade, né, de coisas que você vai ver. Por exemplo, né, eu tenho uma filha de 20 anos, uma de quase 18 e o pequeno de 11 anos. A de 20 anos não mora aqui em casa mais, ela tá estudando, fazendo universidade em outro país, então a gente só se encontra nas férias, a gente se fala por telefone todos os dias, então tudo se torna muito mais fácil, né? A coisa difícil é quando você está junto com aquela pessoa, né? O que te incomoda no outro, aquela coisa que o outro não fez, que te deixou chateada. Então, assim, pelo fato de eu estar protegida disso tudo, tanto eu quanto as pessoas também que vivem outra vida, o fato de se encontrar juntos, né, faz com que a gente veja o defeito um do outro, né, do marido, né, como a gente ri muito de histórias que o marido deixa a toalha no banheiro jogada, e às vezes ele vai trabalhar, então quando chega no final da noite a sua raiva já foi diluída, né, e você já tá pensando em outra coisa, já até esqueceu, né, pelo fato de eu praticar o Ho'oponopono, em todo caso, é isso que acontece comigo. Mas o fato de se deparar 3 semanas de férias, todo mundo em casa, esse ano a gente não viajou, ficou em casa, então foi uma coisa daquela, né, revivemos momentos, foi o remember de quando morava todo mundo junto, de quando a gente se encontra, né, isso é bom, tem um lado ruim, lógico, que a gente entra em conflito, né? Mas tem um lado bom que a gente fala assim, tem muita coisa ainda para trabalhar, tem que trabalhar o perdão, tem que trabalhar a aceitação do outro, a aceitação que o outro, ele cresceu, que ele vive sozinho, que na casa dele é assim, né? Que ele teve outros hábitos que não são os mesmos que você coloca numa casinha de dizer aqui em casa é assim, 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 né? Então a gente tenta se adaptar, né? Tem os conflitos, mas a gente volta pro o que eu tenho que aprender dessa situação, né? E isso é muito legal, né? Porque é muito mais leve, é muito mais fácil de voltar para
a estabilidade, é muito mais fácil de voltar para a paz, né? Enquanto a gente, né, no final do ano eu gravei um vídeo do pessoal que tem medo de encontrar com a família no final de ano para confraternizar e que não estão afim disso, né? E eu também, como ser humana, vivi esses dias assim coisas que foram muito reveladoras para mim do quanto a gente precisa não se deixar, né? A gente tem que praticar a nossa fé. A fé naquilo que você tem que praticar sempre, né? Não é só alimentação saudável que você consegue, você tem que conseguir praticar tudo junto, né? A sua fé também, porque ela faz com que você seja uma pessoa mais indulgente, mais que perdoa o outro, né? Que você se acalme, que você não se faça tanto mal, que você não tenha tanta expectativa no que o outro vai ser, no que o outro vai fazer, né? Isso os filhos são os nossos mestres, né? Os filhos, marido, nós somos os mestres deles também, né? Porque a gente se encontra, né? É fácil você ligar para um amigo, oi, tô com saudade de você, você vai lá no bar, toma no restaurante, janta com ele, mas vai viver com aquele seu melhor amigo, né? Viva um ano com aquele seu melhor amigo que você acha que é perfeito, né? Aí você vai descobrir, né, que tem algumas coisas, uns aspectos nele ou nela que não te dá prazer e vice-versa também, porque não somos também santos, né? Mas, bom, isso me fez refletir, dizer, vamos aí, vamos trabalhar, né? Eu com a minha filha, aconteceu uma conversa que não foi muito legal, né? Nessas férias, ela me contando o fato de uma pessoa que viveu um problema, que está vivendo um problema muito grande de depressão, porque essa pessoa sofreu uma agressão sexual quando era criança, né, pelo motorista de um ônibus escolar, o que acontece também, infelizmente, em todo lugar do mundo e aqui na Suíça também, né? Só que isso não é muito, a gente não tem um costume muito de falar, de escutar, pelo menos eu não. Eu acho que aqui as pessoas são muito discretas, né? Então você não vai ver um vizinho contando, você viu fulana, a filha dela, isso aqui. É raríssimo. Eu não conheço, eu não tive contato com esse tipo de pessoas. As pessoas que eu conheço aqui cada um cuida da sua vida, cada um entra para sua casa, faz as suas coisas. Acaba sendo um país onde a gente se sente solitária também, porque, né, às vezes a gente brasileiro gosta de contar a vida da gente para todo mundo, a gente se abre com todo mundo, que às vezes é o lado bom, né, da terapia, que a gente às vezes não paga um terapeuta, e que tem um lado ruim também, às vezes que você vai receber um conselho que é desajustado de uma pessoa que está também desequilibrada e que te dá um conselho que não era o melhor para você. Bom, eu entrando, né, nessa conversa com a minha filha, porque essa pessoa tá com depressão, tá se tratando com um psiquiatra, com um psicólogo, né, porque durante muitos anos o subconsciente dessa pessoa escondeu esse fato e ela não sabia, ela não se lembrava do que tinha acontecido, né. E aí teve um outro fato que ela, com 18 anos, né, ela foi fazer uma festinha em casa e acabou se encontrando com um amigo da família, da mesma idade dela, beberam muito, talvez esse cara dopou ela, a gente não sabe do que aconteceu, né? Só que ele teve relações sexuais com ela acha que não foi consentido, né? Ela não tem a lucidez ainda do que aconteceu com ela. Só que ela se sentiu agredida. O que acontece com muitas mulheres, né, gente? Quantas mulheres são dopadas, quantas mulheres a gente perde, né? Por isso que é muito perigoso o nosso fato do álcool na nossa vida, né? Sobretudo sozinhas, mulheres, num lugar, infelizmente, a gente ainda é o sexo frágil, né? Muita mulher feminista, não vamos entrar nesse debate ainda, mas nós somos, né, um sexo frágil, né? A gente tem que ter cuidado com quem a gente anda, com o tipo de bebida que a gente vai beber, com quem que você vai se deixar. O que eu sempre explico para minha filha, eu falo, se você vai sair com um monte de amigos, toma cuidado, se você vê que a sua amiga tá ficando um pouquinho mais bêbada do que você controla a onda. Não é sempre que a gente pode se deixar, eu vou beber todas hoje, vou ficar assim porque a minha amiga vai cuidar. A gente tem que ter cuidado, né? Nós somos o sexo frágil nesse aspecto ainda, infelizmente, né? Mas, bom, eu acabei tendo essa discussão com a minha filha, né? E eu acabei me embalando nas minhas crenças, nos meus medos, nas coisas que eu escutei, nas ideias que foram recebidas para mim,
que eu entendi, que eu pensava e que eu estava ali amarrada naquela ideia, dizendo tem que ser assim, né? E eu acabei dizendo para minha filha, mas que absurdo, por que ela não contou para a mãe, por que ela não contou para o pai? E aí minha filha, mãe, você imagina a mãe, né, e um pai souber nessa idade que aconteceu alguma coisa com a filha, né? Ela corre o risco de duas coisas, né? O pai e a mãe. Um pai muito bravo, um pai... Meu Deus, qualquer pai, né? Independente de ser bravo ou não, mas imagina você receber uma notícia dessa, como que você agiria, né? Você pega um revólver, você pensa, eu vou matar a pessoa, e haja Ho'oponopono, haja perdão para você trabalhar um tipo de coisa dessa, se isso acontece com um membro da sua família, né? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado em sermos, né, os juízes e as juízas e sairmos julgando e dizendo tinha que ter sido assim, tinha que ter falado assim, e eu acabei me encontrando, né, mesmo eu trabalhando sobre autocontrole, autoconhecimento, Ho'oponopono, perdão, não julgar, eu acabei tendo uma discussão com a minha filha, quase que, né, eu me coloquei como se a minha filha estivesse me contando que aconteceu isso com ela e que ela não contaria para mim. E eu disse, meu Deus, imagina se isso acontece com você, que você não conta pra mim, eu vou me sentir muito chateada, eu vou me sentir traída, porque eu acho que a mãe e o pai, a gente tem que ser uma pessoa de confiança, né? E a minha filha, com as ideias dela já formada, graças a Deus, né? Com 20 anos, ela já tem as ideias dela, que pode mudar também, mas eu não me respeitei a minha filha, né? O que ela estava dizendo e dizia, tá tudo bem, você pensa assim. E outra coisa, essa história não era a nossa história de vida, né? O que se eu estivesse praticando o Ho'oponopono nesses dias de férias, se eu não tivesse vivido as férias acordando tarde, comendo tarde, sem nenhuma regra, sem nenhuma rotina, né? Eu estava desconectada da fonte criadora, né? E eu me imaginei, eu como mãe, como eu me sentiria. E eu comecei a agredir a minha filha verbalmente, dizendo, vocês não confiam nos pais, vocês agora precisam de amizades com isso, né? E eu comecei a agir como se a minha filha tivesse me contando, mas eu não me encontrei naquele momento como uma pessoa estruturada para dizer para ela, minha filha, vamos orar para sua amiga, para essa pessoa que você conhece, vamos praticar o Ho'oponopono, o que você pode fazer para ajudar essa pessoa, né? Esteja ali, seja amiga, esteja presente, pratique com ela, ensina para ela praticar o Ho'oponopono do perdão para isso que aconteceu, da solução para esse problema. E a minha filha acabou, claro que eu tinha agredido primeiro, né, como mãe, né, achando que a gente às vezes é dona da verdade. Minha filha me disse, mãe, você como praticante do Ho'oponopono, como você acha que você sabe muita coisa, uma coisa que você não sabe organizar na sua cabeça e dirigir é o fato de você imaginar que o seu filho também possa ter um problema, que independente de você ter protegido o seu filho, nós, de termos nos protegido porque você sofreu, porque você teve as suas dores, as suas crenças, você acha que eu, meus irmãos, não vamos sofrer, que a gente vai viver assim. Então você tem que aprender a controlar os seus sentimentos, né? Não foi dito assim bonitinho como eu tô falando assim, não. Foi dito grito, porque eu também já tinha agredido. E quando você agride, você recebe, você é um imã daquilo que você jogou pro outro, né? Então ela me disse isso de uma forma bem, assim, agredida como ela foi agredida também, ela foi agressora, né? E aí eu olhei assim pra mim, eu falei assim, poxa, verdade, chorei muito, senti tanta tristeza, sabe? Isso foi no dia 25 de dezembro, fiquei tão triste, eu falei, meu Deus, a gente brigou por uma coisa que não era o nosso problema, né? Porque é tão fácil, né, a gente julgar, é tão fácil a gente achar que a gente vai solucionar o problema de todo mundo. É tão fácil dizer, nossa, por que essa menina não vai na delegacia e denuncia? Por que essa menina, ela não conta para os pais dela? Por que essa menina não faz isso e aquilo? Gente, a gente não tá na pele de ninguém, né? Se a gente passasse a nossa vida tentando resolver já os sentimentos da gente, tratando os nossos sentimentos, imagina como esse mundo seria maravilhoso, né? A gente deixaria para os juízes, para a polícia, para as pessoas, para os psicólogos, para o psiquiatra, para o terapeuta julgar
qual é a melhor coisa? Eu não tenho estrutura, porque quem vai falar numa hora dessa, né, numa conversa dessa, é a mãe que disse, mas onde é que eu estava que eu não te protegi? Onde é que você estava que você não confiou na sua mãe? E ela disse pra mim, eu falei assim, meu Deus, sim, eu sei gerar os meus sentimentos, eu sei que meus filhos vão sofrer também. Mas era uma mentirinha bonitinha que eu contava pra mim, porque eu dizia, eu pratico o Ho'oponopono, eu estou livre de tudo, tá tudo resolvido, tá tudo bonitinho. Não, gente, isso me fez me lembrar que são todos os dias praticando o Ho'oponopono, que não existe férias, que não tem trégua, são todos os dias, né? E a gente passou um dia, cada um no seu canto, né? Cada um com o seu sentimento, a gente não solta. Graças a Deus, eu tenho essa ferramenta de trabalho que é o Ho'oponopono, né? Depois de chorar, depois de sofrer, de me sentir muito mal, eu voltei para mim mesmo, me recolhi, trabalhei meu Ho'oponopono para mim, né? Porque eu tive esse sentimento que eu não consegui me controlar, porque talvez isso acordou em mim, me lembrou uma memória de alguma coisa de ruim que aconteceu comigo e eu agi daquele jeito. Né? Então, eu me perdoo por eu ter agido daquele jeito, mas eu não quero me continuar assim. Não quero ser aquela pessoa ignorante que, por exemplo, as pessoas vão falar de política, né? Quanta gente deixou de se falar por causa de política, quanto pai e quanta mãe brigaram por coisas que não tinham cabimento, que não dirigia a ele pessoalmente, dirige a escolha de cada um, a escolha do outro, né? Então, assim, eu me recolhi para mim, eu me perdoo de ter agido daquela maneira. Trabalhei o Ho'oponopono para minha filha também, porque ela agiu, ela foi agredida, ela agrediu também. Foi ótimo o que ela me disse, porque ela me deu um declique de acordar e de dizer, realmente, meus filhos, independente de eu ter uma situação financeira boa, de eu poder comprar as coisas necessárias que eles precisam, eles interagem com outras pessoas, né? A minha filha tem relacionamentos que terminam, que começam, que talvez não terminem de uma maneira como ela queria. Nenhum relacionamento quase, nem sempre termina de uma maneira sábia, né? Onde a gente diz, a gente não se ama mais, que bonitinho, cada um pro seu canto. A maioria das vezes, uma pessoa sai machucada de uma relação, né? E outras mil coisas, né? Se relacionam com professores, com gente na rua e com outras pessoas. Então, assim, nossa casinha não é bonitinho, um castelinho lindo, onde a gente constrói tudo bonitinho e tudo tá perfeito, né, gente? Então, todos os dias a gente tem que trabalhar para que fique bom, para que fique perfeito. A gente é bom você reconhecer os seus sentimentos. Hoje de manhã eu estava assistindo um vídeo da Beth Russo, que ela gravou ontem, né, no dia 9 de janeiro de 2023, e foi muito bom, porque eu gosto de me identificar com essas pessoas porque elas são verdadeiras, né? A Beth Russo, com milhões e milhões de pessoas inscritas no canal dela, ensinando o Ho'oponopono, é uma pessoa que tem autoridade para falar que funciona, né? Todos esses seguidores não estão seguindo ela por um acaso, eles estão seguindo porque pessoas como eu testei essa prática na minha vida e vi transformações na minha vida, né? Coisas da prosperidade, coisas de saúde, coisas de tudo a gente trabalha, das minhas crenças limitantes, né? E ela contando também que nessas férias ela também se encontrou com gente da família, né? E que teve problemas, sentimentos que acordaram nela de ingratidão, né? De pessoas que foram ingratas com ela e que durante um momento também ela se sentiu triste, né? Então, assim, a gente tem mania de dizer, nossa, é Beth Russo, vive tudo perfeitamente. Nossa, a Daniela vive lá na Suíça, a vida dela é maravilhosa. Não, nós somos seres humanos também que vivemos coisas, às vezes, que são difíceis. São coisas que a gente precisa trabalhar na gente, só que a gente tem consciência e a gente volta muito mais rápido daquele lugar de julgamento, né? Ela, com pessoas que foram ingratas com ela, a ingratidão, né, ela trabalhou nela, a ingratidão, o perdão, e ela acabou voltando para a alegria dela, para a luz que ela é, né, mas ela ter relatado isso faz muito bem pra gente, porque a gente fala assim, eu também tive, né, esse momento, mas eu voltei rápido para minha calma, para minha paz, para minha prática, né, para aquela luz. Eu não fiquei ali naquele sentimento, minha filha sem educação, minha filha falou isso comigo, quem é ela para falar isso comigo, né?
Então a gente é como se você para tudo isso, joga e fala assim, ok, o que eu vou fazer desse sentimento? O que a gente faz de um sentimento ruim? Eu vou alimentar ele, né, porque o outro agiu assim, eu vou me ver que eu agi assim também. O fato de praticar o Ho'oponopono me fez ver que eu não sou perfeita, que eu também ajo de maneiras não muito agradáveis com os meus filhos. Eu preciso pedir perdão. Não tem hierarquia de eu sou a mãe, eu sou a toda potente, eu não peço desculpa. Gente, me acontece, eu fui pedir desculpa para minha filha de ter agido daquela maneira, né, de ter agredido ela, da gente ter brigado por um assunto que não era do nosso domínio, né, como que eu vou brigar com a minha filha, que eu vejo nas férias, por um problema que ela tá me contando uma coisa. Olha que loucura. Então isso acontece com todo mundo, né? Mas a gente voltar para pedir desculpa, isso é uma qualidade que não tem preço, não tem humilhação porque eu sou mãe, eu pedi desculpa. E tanto a gente acabou rindo depois da nossa loucura de ter brigado, né? Ainda bem que meu marido, ele já sabe como é que é, né? E ele fala, vocês que são brancas, né? Que são negras, que são você, mãe e filha, que se entendam. E eu tô fora disso. Graças a Deus a gente se entendeu, né? Graças a Deus o vídeo da Beth Russo me fez mostrar que ela também viveu essas coisas, que ela tem que trabalhar nela, mesmo ela sendo uma pessoa que tá ali no canal todo dia falando, pratiquem o Ho'oponopono mágico, né, para isso e para aquilo, ela também tem os problemas dela, né? Então, não se esqueçam, né, que a gente precisa todos os dias estar bem consciente. E quanto mais você vai praticando o Ho'oponopono, mais quando essas situações vão acontecendo na sua vida, mais vai clareando e mais você vai se acordando e dizendo, ok, tá tudo bem, briguei, explodi, fiquei nervosa, mas e aí? Aonde que eu quero estar, né? Em qual lugar eu quero me situar? Né? Então, assim, isso é fundamental, né? Espero que vocês pratiquem também. Espero que muita gente que está aqui me assistindo, que se sente juiz, que se sente, né, de dizer, quando escuta uma situação como essa dessa menina, quantas milhões de histórias a gente escuta, né? Paramos de sermos juízes, porque, né, o juiz que fez o estudo para ser juiz, né, que fez o diploma de juiz, ele tem a parte dele, né, nas situações, é ele que gera isso, né, a polícia, o juiz, eles estudaram para isso, os terapeutas incríveis que tem também para ajudar as pessoas a solucionarem, mas tenhamos calma, gente, antes de jogar pedra, antes de julgar, antes de dizer eu faria isso, se eu fosse presidente eu faria isso, eu fazia aquilo. Ou outro dia eu estava escutando, né, uma situação de que uma mulher foi traída, né, e a amiga dessa mulher disse para ela, vai lá e trai ele, se eu fosse você eu trairia com o melhor amigo dele, para ele ver, a gente se paga com a mesma moeda, para ver o quanto que ele te fez mal. E essa mulher, desequilibrada, triste, machucada, né, porque uma traição, eu já fui traída, né, na minha juventude, não corro o risco também de acontecer, não estou protegida de nenhuma história, se essa história fizer parte da minha vida, vai fazer, quem sabe, né, a gente não tá protegido de nada. Mas a mulher foi lá, traiu o marido com o melhor amigo, o que aconteceu? Essa mulher, na sociedade, ela foi vista como se sabem, né, infelizmente nós mulheres temos, né, o homem faz, tá tudo bem, a sociedade perdoa, ele é homem. A mulher faz, ela machucou os filhos dela, porque não esperavam isso da mãe deles, ela machucou, ela terminou um casamento, né, dela, ok, cada um julga do jeito que quiser, gente, dizer, ela deveria ter largado dele, ela fez isso mesmo, foi bom. Só que a pessoa que saiu machucada foi ela, da história, né? O marido, o homem, ele tá vivendo a vida dele, por isso que nada se trata do outro, tudo se trata de você. Quando a gente fala assim, trabalha o Ho'oponopono em você, das suas curas, porque quando acontece uma situação dessa, quando você se coloca no mesmo patamar que o outro, ele tem as contas dele para dar a Deus, para dar a vida dele, para dar o karma dele, para viver as experiências dele, mas a sua consciência e a sua responsabilidade em uma situação, ela é muito grande. Então a gente tem que ter cuidado como que a gente está
agindo, como que eu estou fazendo, qual o sentimento que eu estou sentindo, como que eu vou ser tratada depois de ter feito um gesto desse, como que as pessoas vão me ver. O que não me interessa como as pessoas vão me ver, mas mexendo, por exemplo, nessa caixinha aí da família, do homem que traiu, da mulher que vai lá e trai também, gente, é uma explosão de coisas ruins que, se essa pessoa tivesse se confiado a uma amiga de verdade, que dissesse: amiga, ou eu acho que você deveria procurar um terapeuta conjugal, porque tem coisas que a gente não pode sair dizendo pro outro, faz assim, faz assado, né? A gente tem muito que aprender a fechar a nossa boca e não sair falando tudo que a gente pensa pro outro. Não é importante, né? Escuta, você não pode trabalhar, você diz pra pessoa, pratica o Ho'oponopono do perdão, porque isso é muito incrível, é liberador o Ho'oponopono do perdão, né? Quando você perdoa o outro, mesmo que você não viva junto, mesmo que você diga: eu não quero mais esse marido, eu não vou viver com ele, eu não vou perdoar, eu não vou conseguir. Cada um tem o seu sentimento, cada um sabe o quanto ele pode carregar um fardo de sofrimento nas suas costas, né? Mas nós precisamos aprender a fechar nossa boquinha e parar de julgar, né? Vamos entregar para o terapeuta, vamos entregar para o psicólogo, vamos entregar para o psiquiatra, vamos entregar isso para a prática. Indiquem vídeos, né, de autocuras, tem tanta coisa incrível. Indique para essas pessoas conexão com Deus Criador, para que Ele te dê a resposta, né? Então, desejo para vocês um ano abençoado. Não deixem de praticar o Ho'oponopono, não deixem de se conectar com coisas que levarão vocês a serem a melhor versão de vocês, tanto na alimentação, no exercício físico. Se cuidem, mulheres, homens também, cuidem de você. Dediquem tempo a vocês para estudar, para expandir a memória de vocês, para praticar o Ho'oponopono, se conectar com Deus, se conectar com esse universo maravilhoso que está cheio de coisas incríveis, para que o seu 2023 seja um ano abençoado e repleto de coisas maravilhosas. Feliz ano novo abençoado para todos vocês e para todos nós. Amém.